O Sertão Agora é notícia. TV Diário do Sertão. Ei, você aí! Já pensou sua marca bombando nas ruas e nos lugares onde todo mundo passa? Com os painéis de LED do portal Mídia PB, sua publicidade não passa despercebida. Ela brilha. É imagem, é movimento, é impacto de verdade. Chega de ficar apagado. Vem ser destaque. Portal Mídia LED. Sua marca em evidência sempre. 83-981947881. Olá você, telespectador da TV Diário do Sertão. Excepcionalmente hoje, quarta-feira, após as 20, a gente chega com mais edição do nosso Pod Wincast. Um programa que traz personalidades, figuras ilustres para conversar com a gente, contar um pouco das suas histórias, né? Das suas, como posso dizer, das suas novidades, seja qual for a sua área. A gente tem um convidado hoje que vai trazer uma novidade que acho que para muita gente é até surpresa, né? Porque a gente conheceu ele em um outro formato, numa situação onde inclusive era delicada para o nosso país, mas agora ele chega para contar um pouco da sua história como escritor. Então eu estou falando do médico cardiologista, ex-ministro da Saúde do governo Bolsonaro, na época da Covid, o paraibano, pessoense, doutor Marcelo Queiroga, ou Marcelo Antônio Cartacho Queiroga Lopes. E aí, com o doutor Marcelo, a gente vai conhecer um pouco dessa história, tanto de ministério, Ele, na verdade, também está pré-candidato ao Senado, já foi candidato a prefeito de João Pessoa nas últimas eleições, e também o doutor Marcelo agora lança um livro que começa agora, no dia 12, esse lançamento de maneira oficial, na Biblioteca do Senado, lá em Brasília, e vai também visitar o nosso sertão. Vai passar e vai chegar a Cajazeiras, mas inicialmente vai chegar a Pombal. Vamos ter Souza também nessa rota, enfim. O nome do livro do Dr. Marcelo é justamente o que a gente vai mostrar na tela aí, né, meu caro Manuel? Eu venho lá do sertão. Mas antes da gente apresentar esse livro, eu gostaria de saudar o Dr. Marcelo, dizer que é uma satisfação, é uma honra tê-lo aqui no nosso podcast, né, para a gente conversar de livro, de política, de saúde, de Brasil. Seja bem-vindo. Obrigado, Bertrand. É um prazer conversar com você sobre a nossa trajetória pessoal, sobre a minha trajetória como médico, como gestor público e também escrevendo um pouco da minha história, porque eu integro a Academia Paraibana de Medicina, né? Então, a Academia Paraibana de Medicina pressupõe que você escreva, né? Sim. Como médico, eu publicava artigos científicos nas revistas próprias da especialidade, da minha especialidade, que é a cardiologia, né? E como ministro, eu escrevi uma história porque fui ministro numa época muito peculiar, que foi a época da pandemia de Covid-19, né? E agora chegou a hora de contar de onde vem o Queiroga, que nasceu na praia, mas que as raízes são sertanejas. Bem interessante. Eu venho lá do sertão, o sertanejo que nasceu na praia. O Brasil conheceu o doutor Queiroga, agora vai conhecer o Marcelo, né? Gostei desse card, viu, Manel? Solta aí. E aí o lançamento inicial, o pontapé inicial, né, a apresentação vai acontecer
desse livro no dia 12 de maio, 18h30, no hall da Biblioteca do Senado Federal, lá em Brasília. Começando por Brasília, mas a gente gostaria de saber justamente esse livro, né? O que realmente, doutor Marcelo, motivou o senhor tá lançando, tá falando contando as suas raízes, né? Já que o senhor é da região de Souza, de Cajazeiras, temos raízes em Pombal, enfim, tá tudo no livro. Com certeza. Quando eu terminei minha missão no Ministério da Saúde, eu escrevi Queiroga, o Homem, o Médico e a Pandemia, né? Que é um livro também que tem um tom memorialístico. Não né? é o primeiro trabalho, né? Não, mas aquele livro também tem um tom memorialístico, mas é um relato técnico também, né? Tem muitas questões técnicas de ações que foram feitas à frente do Ministério da Saúde, de programas que foram construídos na nossa gestão. Enfim, é um livro bem diferente desse agora, né? Esse livro agora, quem fala é o paraibano, é o filho de sertanejos, como eu aqui defini, né? Como o sertanejo que nasceu na praia, né? Se um brasileiro, filho de... Mas gosta do banho de rio? Gosto também. Se um brasileiro, filho de pai brasileiro e mãe brasileira, nasce em Paris, ele não é parisiense, ele é brasileiro, né? Os filhos dos diplomatas, né? Nascem no exterior, mas são brasileiros. Na sua infância, e eu sou um sertanejo. Eu apenas nasci na praia. Né? É isso que eu digo, nasceu na praia, mas na sua infância, já na sua pré-adolescência, o senhor estava indo de vez em quando também para o sertão? O sertão estava em mim, porque eu ouvia as conversas das minhas avós, né? Que, por coincidência, são irmãs. Né? Então, minhas avós contavam para mim da construção do açude de Coremas, né? Que foi ali no final da década de 1930. Acho que 1937, 1938, por aí, né? E elas diziam como era antes do açude de Coremas e a esperança que o açude de Coremas trouxe, né? A esperança de segurança hídrica, né? As pessoas conviviam com o flagelo da seca, né? E o açude de Coremas mudou a paisagem da cidade de Coremas e de toda aquela região ali do Vale do Piancó, né? Até porque o açude construído ali, de alguma maneira, ele se viu para perenizar o Piancó, Piranhas, depois passa ali por o Pombal, enfim, né? Trouxe uma esperança de vida para o povo sertanejo que convivia com o drama da seca, né? Euclides da Cunha, em outro contexto, dizia que o sertanejo é, antes de tudo, um forte, né? Claro que ele não se referia ao sertanejo daqui do sertão da Paraíba, até porque ele contava a história da Guerra de Canudos, né? Ele definia ali o homem, né? Antônio Conselheiro e aquelas pessoas que lutaram ali naquela guerra. Nesse livro, descreve bem. Nesse livro o senhor fala da sua história, mas também fala o destaque para Benedito Marques da Silva, Acauã, um antepassado que foi deputado por 2 legislaturas no Império, ou seja, também detalha a herança história, política. Né? Porque assim, eu fiquei mais conhecido como Queiroga, né? Isso. Primeiro porque meu pai era conhecido como Dr. Queiroga. Meu pai era médico também, esse sim, sertanejo, que nasceu em Piancó. Né? E eu, no meu consultório, as pessoas perguntavam, o senhor é dos Queiroga de Pombal ou dos Queiroga de Souza, né? Na realidade, a Queiroga é uma família só. Né? Queiroga de Pombal. Até porque Pombal era a capital do sertão, vamos dizer assim, né? No passado, nós não tínhamos Souza como cidade, Piancó como cidade, Patos já é uma cidade mais nova, né? Então, Pombal era a sede ali, né? Até porque toda a parte de cartório, igreja, né? Tudo aquilo ali era Pombal, né? E os Queiroga, o primeiro Queiroga que chegou aqui na Paraíba, talvez muitos não saibam, chegou na época, no final do século XVIII ali, né? Em 1770, né? E tem uma prova documental disso, uma escritura lavrada, lá, que está no cartório lá em Pombal, de um sítio que ele comprou na aba da Serra do Conselheiro, né? Então, chama-se Vicente Corrêa de Queiroga, né? De Vicente Corrêa de Queiroga vem todos esses Queiroga. Há um relato que ele entrou pelo Maranhão. Isso não é algo que seja documentado. O que é documentado é que ele comprou esse sítio na aba da Serra do Comissário, né? Sim. Então, na aba da Serra do Comissário, e ele tem outro filho com o nome de Vicente, e
Vicente não, de João Corrêa de Queiroga, o neto dele, Vicente Corrêa de Queiroga, que é pai de André Avelino de Queiroga, que é o proprietário da fazenda Nova Cauã, que hoje pertence ao desembargador Antônio Elias de Queiroga, que é meu primo, né? Então os Queiroga são daquela região, de Souza, de Pombal, e O senhor se nasceu espalharam. em Nasci em João Pessoa. João Pessoa, exatamente. Mas aí seu pai nasceu em Piancó Meu pai nasceu em Piancó. e a mãe A minha mãe nasceu em Cajazeiras. Cajazeiras. Então aí... Minha mãe é prima legítima do meu pai. Que as minhas Isso. avós são irmãs, elas são filhas de Francisca Marques de Queiroga, né, que era filha de André Avelino de Queiroga, que por sua vez, elas são bisnetas de Benedito Marques da Silva Acauã, que é ali daquela região da fazenda, da família da fazenda Acauã, né? Na realidade ele é Sá. Acauã é Souza, né? Marques, Sá, Souza hoje é Aparecida, né? Sim. É uma fazenda histórica. E as famílias sertanejas, família Sá, família Marques, família Queiroga, família Leite, Lopes, Cartacho, Carneiro e todas as famílias tradicionais do sertão acabavam se casando, né, entre si. Eu também sou da família Leite, pelo lado do meu avô paterno, né? Então eu sou de uma família, por todos os lados, sertaneja. Por isso que eu me defino como um sertanejo que nasci na praia. Sim, é verdade. E você perguntou se eu ia muito ao sertão. Sim. Primeira vez que eu fui ao sertão foi no final dos anos 1970. Eu era um garoto com um pouco mais de 10 anos, não é? E meu pai e minha mãe me levou, juntamente com meus 2 irmãos, para conhecer o sertão onde eles tinham nascido, né? Meu pai em Piancó e minha mãe em Cajazeiras. E eu me lembro bem que fomos, hoje é o município de Emas, o meu tio-avô, chamado Raul Loureiro Lopes, que nós fomos para a fazenda de tio Raul, chamada Fazenda Frei Martinho, no município de Emas. E era por essa época, né? E tava chovendo muito. Na época, meu pai tinha uma caravana, era uma perua do Opala, né? E tava chovendo e tinha um riacho. E meu pai ia passar o riacho e minha mãe disse a ele, não vá que o carro vai ficar preso aqui nesse riacho, vai ficar atolado aqui. Aí meu pai teimou e foi, né? Ficou atolado, né? Não ouviu o que minha mãe falou. E nós fomos salvos pelo ex-deputado Teotônio Neto, né? Que é também piancoense, né? Notadamente da região de Santana, dos Garrotes. Teotônio tinha uma Toyota, daquelas Toyota que se via para tudo, né? E ele nos tirou do atoleiro e eu me recordo que chegamos na fazenda do meu tio Raul e ele ficou muito feliz. Ele era o irmão mais novo do meu avô chamava-se Murilo Leite. Então essa lembrança do sertão, né? Dessa aventura, né? Que eu fiz ainda com um pouco mais de 10 anos, como criança, ainda essa fotografia ainda está na minha mente, né? Saímos lá da fazenda, fomos até Coremas e tinha um primo carnal, chama carnal porque é filho de 2 irmãos com 2 irmãs do meu avô, Antônio Lopes, que por sinal foi prefeito de Coremas, o filho dele foi prefeito de Coremas, Antônio Lopes, que é médico, o outro filho dele, José Hilton Lopes, também foi prefeito de Coremas. Eles são meus primos. Eu fiz campanha para o doutor Toninho Lopes. São de Coremas. Em 2000. E meu pai passou em Coremas. Meu avô, antes de Coremas ser município, meu avô foi interventor lá em Coremas, colocado por Antônio Montenegro, que foi prefeito de Piancó. Foi deputado, lembra o deputado Antônio Montenegro? Lembro. Era uma figura muito simpática, né? Eu ainda conheci, ainda fui médico dele, né? E aí chegamos em Coremas, essa viagem, né? Nessa viagem, eu me lembro que chegamos em Coremas já no fim da tarde, né? E fomos à casa de Antônio Lopes, que é tio-avô da minha esposa, né? E a esposa dele, Mercedes, estava lá, nos recebeu, né? Mercedes depois veio ser minha paciente. Era mãe de Fátima casada com Sabino Ramalho Lopes, procurador, promotor, né? Doutor Sabino, também meu primo, né? Você veja que a minha família, Sabino é de Conceição, é filho de tia Nevinha. Tia Nevinha era casada com um senhor lá de Conceição do Piancó, chamado Osmino Ramalho, né? Então tinha lá... Mas no interior é raro, né? A gente encontrar pessoas que não têm algum laço familiar. É porque tem isso, né? São as famílias sertanejas, né? Porque pelo lado do meu avô, pelo lado da mãe do meu avô, eu sou descendente de José Peregrino de Araújo, que foi presidente do Tribunal de Justiça aqui da Paraíba, foi presidente do Estado, né? Se eu não me engano, foi o 2º ou 3º presidente do Estado da Paraíba, que naquele tempo chamava de presidente, né?
E a filha dele, chamada Maria Amélia, é minha bisavó, pelo lado do meu avô paterno, né? Então veja que é uma família sertaneja, Araújo, pelo lado do desembargador Peregrino de Araújo. A esposa dele chamava-se Ernestina e era da família Leite, né? É a família Ferreira Leite, também é uma família importante do sertão da Paraíba. Doutor Queiroga, agora você vai conhecer Marcelo, né? Esse livro. Tem aí o Aí eu fui CAP. candidato a prefeito, viu, Bertrand? Aí o pessoal dizia que eu não era da Paraíba. Eu nasci em João Pessoa, sempre atuei como médico em João Pessoa, durante 3 décadas em João Pessoa. Passei cerca de 2 anos em Brasília como ministro da Saúde. Por que eu estava em Brasília? Porque é o lugar onde fica o ministro. Né? A capital do Brasil é Brasília. A gente vai entrar na política já. Mas diziam que eu não era daqui, que eu não conhecia a Paraíba. Para assumir o ministério, o senhor estava morando aqui, na Paraíba. Onde eu sempre morei. Verdade. Criou-se essa narrativa, né? A pseudonarrativa. Na realidade, como eu lhe falei, que eu estou dizendo aqui para você, eu sou um sertanejo que nasci na praia. Já pelo lado da minha a família da minha mãe, eu sou da família Cartacho, né? E aí essa coisa de Instagram, né? Eu sou Marcelo Cartacho Queiroga, né? Lopes, que é do lado do meu avô paterno. E aí impulsionava no Instagram, aí saía Marcelo Cartacho Queiroga. O pessoal dizia: Queiroga, tô invadindo teu Instagram, que você é Cartacho, por conta de Luciano, né? Que é mais conhecido como Luciano Cartacho. E vai deixar de ser parente também. É meu parente. Não é um parente assim tão próximo, né? Mas ele é meu parente com quem eu tenho um relacionamento muito cordial, sem nenhum problema. Nós, às vezes, somos adversários políticos, mas longe de sermos inimigos. Nós não somos inimigos. Adversário. Nós somos adversários. Verdade. Porque eu disputei com o prefeito Cícero Lucena, não quer dizer que eu seja inimigo dele. Não tem problema nenhum de haver a disputa é acalorada, mas é o povo que decide. O senhor foi pro segundo turno, fez isso? Fui pro segundo turno. Disse: esse Queiroga não passa de 2%. Você vê, fui pro segundo turno. Eles agora não falam mais, né? Eles não querem cair do cavalo novamente. Né? Uma eleição dura, disputada. Pela primeira vez, um prefeito incumbente foi para o segundo turno aqui, porque os outros todos venceram a eleição no primeiro turno. O próprio Cícero, que, inclusive, Ricardo, Luciano, mas quando foi disputar com o tal de Queiroga, foi para o segundo turno. Né? Já se falava muito isso, né? Que não haveria segundo turno. Queiroga... E os outros nomes não tinham... E os outros nomes são nomes importantes. Luciano Cartacho foi prefeito 2 vezes de João Pessoa e com um bom desempenho como prefeito. Um prefeito bem avaliado. Rui Carneiro, que é até de onde... Ele nasceu no Rio, né? Rui é carioca. É carioca. Até falei para Flávio Bolsonaro, que é carioca também, né? Que tem um sotaque carioca. Eu disse: olha, eu vou te indicar uma pessoa para neutralizar seu sotaque. Ele disse: quem é Queiroga? Ele me chama de Queiroga. Eu digo: o fonoaudiólogo de Rui. Aí ele disse: pô, mas o Rui não melhorou o sotaque. Ele contou com o sotaque carioca. Não melhorou muito, não. O sotaque eu tô brincando com o Rui, mas o Rui é uma pessoa muito distinta. Rui, deputado federal, deputado estadual, vereador, né? Nunca perdeu uma eleição proporcional. Perdeu quando disputou para prefeito, né? Mas você vê que foi uma eleição com candidatos fortes. Verdade. E nós tivemos a honra de receber o voto do pessoense. E agora queremos ter a confiança de todos os paraibanos para representá-los no Senado Federal. Mas eu vinha contando da minha família Cartacho, que é uma família originária de Portugal. Né? O primeiro Cartacho que veio de Portugal chamava-se... Tudo está no livro. Tá, Joaquim Antônio do Couto, né? Uhum. Aí quando chegava aqui recebia o nome do lugar de Portugal que veio, né? Por exemplo, Joaquim Antônio do Couto Cartacho. Né? E o filho dele, que chamava-se Antônio Joaquim do Couto Cartacho, né? Eles são de Cajazeiras, mas o meu avô materno nasceu em Milagres, no Ceará, né? No Cariri do Ceará, que o Cariri do Ceará é diferente do Cariri da Paraíba, né? Naquela região ali de Crato, né? Que não tinha Juazeiro, né? Juazeiro veio depois, Padre Cícero. Sim. E meu avô nasceu em Milagres, pelo lado da mãe dele, da família Dantas, né? O pai dele era Dantas Cartacho, o pai do meu avô, e os Dantas são da região de São João do Rio do Peixe. O primeiro desses Dantas, que era bisavô do meu avô, chamava-se João Dantas Roteia, não é? Então ele, na época, houve um chamado Rusga dos Dantas, não é?
Na realidade, isso foi uma disputa entre os Sá e os Dantas, né? Os Sá eram liberais e os Dantas eram conservadores, né? Por sinal, em Pombal nós temos Dantas e temos Sá também. Então, Dantas, Sá é a mesma família, né? A família Sá é uma família muito grande, né? Como eu falei, o Benedito Marques da Silva Acauã, ele é Sá. Ele é Sá e ele é Guimarães, né? E os Dantas ali de São João do Rio do Peixe, né? Eles tinham muitas posses, né? Naquele tempo tinha as Sés Maria, né? Então eles tinham muitas posses e eles tinham muitas terras também na região do Cariri do Ceará. E daí lá eles fundaram a cidade de Mauriti. Na realidade, a cidade de Mauriti foi fundada por Miguel Dantas de Quental, que vem a ser tio-avô do meu avô, né? Então, são famílias sertanejas, tipicamente sertanejas. Não tenho Dantas no nome, mas também sou da família Dantas, né? Falar no Ceará, eu quero agradecer a audiência não só do Ceará, mas de Pernambuco, Paraíba, o Sertão está nos acompanhando. A TV Diário Sertão tem essa abrangência muito forte também nesses estados, na região do Vale do Piancó. Então, você, telespectador da TV Diário do Sertão, que está chegando agora, o programa também está disponível no nosso canal no YouTube do Grupo Atlântico de Comunicação. Nós estamos batendo papo com o doutor Queiroga, doutor Marcelo Cartacho Queiroga, ex-ministro da Saúde do governo Bolsonaro. Aí o Bolsonaro uma vez falou numa das cerimônias no Palácio Sim. do Planalto, né? Disse, vocês conhecem aí o tal de Queiroga, né? Que o Bolsonaro gosta de polemizar, né? E aí eu estou escrevendo para dizer quem que é o tal de Queiroga, né? Para quem não conhece ainda. Pronto, o livro está De vindo onde vem aí. o tal de Queiroga, né? O tal de Queiroga vem do sertão, vem da região de Pombal, né? Vem do Piancó, né? De Cajazeiras, da região de Santa Luzia, lá de Várzea, né? E a vida da gente dá muitas voltas, né? Como os rios, né? Que encontram os caminhos para chegar no mar, né? Luiz Gonzaga dizia que Riacho do Navio corre para o Pajeú, o rio Pajeú vai desaguar no São Francisco e o rio São Francisco vai bater no meio do mar, né? Se fosse hoje, né, depois da transposição do rio São Francisco, que Bolsonaro concluiu o eixo norte, ele ia dizer que vai bater lá no açude de Engenheiro Ávidos, né? Boqueirão, lá em Cajazeiras, né? E a água chegou lá. E eu estava com o presidente Bolsonaro quando eu fui inaugurar o eixo norte com o Bolsonaro. E ele disse, Queiroga, tu quer falar? Eu disse, sim, senhor presidente, eu falo. E aí eu disse, a água é saúde, a água é vida. A água que batizou Jesus no Rio Jordão é a mesma água que Bolsonaro vai matar a sede do sertão. O jornalista do Globo colocou, Queiroga compara Bolsonaro a Cristo. Eu não estou comparando Bolsonaro a Cristo. Ele é Messias, mas ele não é Cristo. Mas aquele foi uma obra importante, uma obra de infraestrutura que tem um benefício extraordinário para o povo sertanejo e que, para mim, se revestia de um grande significado, até porque eu ocupava um cargo muito importante no governo federal. Ouvi minhas avós contando as obras do açude de Curemas e as dificuldades na época, né? A oportunidade, né, de inaugurar ali a obra da transposição do Rio São Francisco. Se Luiz Gonzaga fosse vivo, ele ia refazer a música lá, Riacho do Navio, ia bater lá em São José de Piranhas. Falando justamente na família Bolsonaro, o pontapé inicial do livro vai ser, repito, em Brasília, no próximo dia 12, e aí deve receber também aliados, cúpula do PL, Flávio Bolsonaro já confirmou presença, já colocou na agenda. Com a agenda muito concorrida, né? Eu já pedi para colocar na agenda dele, ele ainda não confirmou, mas no outro livro que eu lancei, que foi lá na Biblioteca do Senado, ele esteve lá conosco, né? Ele, a Fernanda, porque as pessoas não localizam muito a minha ligação com a família Bolsonaro, né? Vem através da esposa do Flávio, porque o pai da esposa do Flávio é meu amigo há mais de 30 anos, meu colega médico. Nós traçamos uma trajetória juntos no associativismo médico, né? Eu já o conheço há muito tempo, foi ele que me apresentou ao Flávio. E o Flávio me apresentou ao pai dele na época da campanha em 2018, né? Então eu os conheço daí. Então o Flávio me levou para o governo e eu tenho uma relação assim muito boa com ele. É justamente isso. Para o senhor chegar lá no governo, é um paraibano morando em João Pessoa, vem para cá para ser ministro da Saúde naquele momento crítico, naquela situação, inclusive de pandemia.
Foi que chegou aí. Eu participei da transição do governo, né? Sim. Na época da campanha, o Flávio me levou para conversar com o pai dele, né? Aí 2018. 2018, abril de 2018. E eu tive com ele, lá na casa dele, na Barra ali. Ele morava num condomínio ali na Barra. Eu conversei com ele e ele já me conhecia, né? Na época da transição, Flávio me levou para a transição e o presidente, naquele momento, adotou um critério de escolher pessoas que estivessem vinculadas a frentes parlamentares, não é? E o ex-deputado e ex-ministro Luiz Henrique Mandetta tinha um bom trânsito, até porque ele já tinha 2 mandatos de deputado federal, né? Não tinha concorrido à reeleição, mas tinha o apoio das frentes parlamentares da saúde. O Flávio disse, Queiroga, meu pai vai colocar o Mandetta, tem um apoio aqui das frentes parlamentares, o governador Caiado, que tinha sido eleito, também está apoiando ele. Você apoia ele? Eu digo, apoio, claro. Então você procura o Mandetta, fala para o Mandetta que eu estou apoiando ele, né? E aí eu procurei o Mandetta através de Efraim Filho. Veja como a vida é, né? Hoje Efraim está comigo nessa empreitada aqui, Efraim candidato ao governo e eu candidato ao Senado Federal, né? E aí ligamos pro Mandetta, né? Então, assim, eu tinha ligação com o Flávio, né? E quando foi, assim, antes da pandemia, o presidente ia fazer uma reforma ministerial. O Flávio havia me convidado para ser o ministro, né? Na realidade, através de Flávio, o presidente Bolsonaro, naquela oportunidade, tinha considerado a possibilidade de me botar antes da pandemia. Mas aí veio a pandemia, o presidente optou por deixar o Mandetta e houve algumas divergências e o presidente teve que exonerar o Mandetta. Posteriormente, veio o Nelson Teich, né, que ficou pouco tempo. Quando o Nelson saiu, o presidente me chamou, nós conversamos ali e ele disse, olha, eu vou deixar o Pazuello, que ele vai fazer uns ajustes na gestão. O Mandetta era um bom comunicador, mas ele não era um bom gestor. E porque se eu colocar um médico aqui, talvez aconteça a mesma coisa que aconteceu com o Nelson. E vamos organizar aqui a casa e depois eu vou mudar, né? Depois, quando a situação estava muito difícil ali, o general Pazuello perdeu a condição política, as pessoas estavam muito inseguras com ele, como ele não era da área da saúde, né? Embora tenha feito um bom trabalho, o presidente teve que substituí-lo e aí foi quando eu assumi. A gente tem um intervalo rapidinho e a gente vai voltar justamente falando ainda mais sobre o livro, sobre a escolha de Pombal. Na Paraíba vai ser a primeira cidade que vai receber o Dr. Queiroga, vai ser a cidade de Pombal, depois a gente deve ter Cajazeiras e outras cidades também já estão sendo pré-agendadas. E a gente vai falar do livro e, claro, vamos falar um pouquinho de política, vamos falar dessa pré-candidatura ao Senado e também de cardiologia, né? Vamos dar uma pincelada, porque não deixa de fortes emoções nesse período, né? As emoções realmente elas estão aflorando em todos os políticos. De vez em quando a gente está vendo aí nas redes sociais as definições, as indefinições, as incertezas, nome de fulano, de cicrano, a expectativa. A eleição começou cedo na Paraíba, né? Paraíba respira política, né, Bertrand? É um estado muito político. Nós já tivemos. Eu digo a eleição de 26 já. Nós já tivemos um presidente da República, né? Aliás, o presidente do centenário da independência, Epitácio Pessoa. Epitácio Pessoa, sim. Foi um grande presidente, um presidente que teve um olhar para essa questão do semiárido, questão da seca, né? Se eu não me engano, na gestão dele, foi criado chamado Infox, né? E hoje é o Denox. Né? Então, o Epitácio era um grande brasileiro, né? Inclusive foi juiz em Haia. E é uma inspiração para todos nós paraibanos, né? Ter ele como uma referência de gestor público. Ocupou os 3 poderes, né? Poder executivo, foi ministro do STF, né? Também foi do Congresso Nacional, então uma figura de grande relevo. Talvez os paraibanos herdem, né? Um pouco de Epitácio, né? Aliás, eu acho que os paraibanos já estão desde o quadro que foi pintado por Pedro Américo, né? Do grito do Ipiranga lá, da independência. Eu ficava muito orgulhoso quando eu chegava no Itamaraty, né? E tinha a pintura de Pedro Américo retratando o grito do Ipiranga com Dom Pedro e aquele quadro que todos nós conhecemos, né? Inclusive hoje eu vi aqui um artigo do Sérgio Botelho, né? Contando um pouco da história de José Américo e mandei, de Pedro Américo, que é de Areia, né? E mandei para
o embaixador Carlos França, que hoje é o embaixador do Brasil no Canadá, que foi ministro das Relações Exteriores no governo do Bolsonaro, né? E ele disse, eu não conhecia essa história, né? Então veja como a Paraíba, apesar de ser um estado pequeno, né, é um estado que tem muita representatividade. Epitácio, por exemplo, a primeira universidade do Brasil foi fundada por Epitácio, né? A chamada Universidade do Brasil, que hoje é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que a minha esposa, a minha filha, né, formou-se médica na Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, que foi fundada por um paraibano, Epitácio Pessoa. Que maravilha, né? A gente precisa ainda conhecer mais e mais da história do povo paraibano, porque a gente teve nomes ilustres no cenário nacional. Eu gosto de cinema, viu, Bertrand? Então tem um filme que eu gosto, que é o Forrest Gump. Sim. O Forrest Gump, o contador de histórias, né? Ele gosta de contar história, né? Eu também gosto de contar história, não só a minha, né? Mas também a história dos outros, né? Particularmente a história das minhas avós. Nós temos muita ligação com as avós, né? Que a avó é uma figura importante. Eu fui criado na por família, avós, né? Tem até gente que diz, aquele ali é um menino criado por vó, né? Eu fui criado por vó. Às vezes querem desmerecer, dizendo que o sujeito é cheio de gosto. Mas não é verdade, né? As Não, avós têm um papel nada. importante. E eu me lembro da minha avó paterna, né? Chamava-se Maria Marques Cavalcante, né? Queiroga Cavalcante, né? Mas a gente conhecia pelo apelido de Dondon, né? Era o apelido dela, que também era o apelido da avó dela, né? E vovó Dondon morava em Patos e meu pai era um jovem estudante, estudava no colégio do Padre Vieira, um colégio que formou vários paraibanos ilustres, né? E minha avó queria que ele fosse médico. E no dia que ele veio para João Pessoa para estudar aqui o científico no liceu, a minha tia Carminha, me contou que minha avó começou a chorar, né? E ele falou para ela, disse, mãe, se a senhora continuar chorando, eu não vou, porque a senhora quer que eu seja médico, então pare de chorar. Então, o choro de minha avó não era covardia, não era porque ela era uma pessoa que não tivesse coragem, né? Mas era o choro da separação, né? Ali da partida, porque aquela época, sair de Patos para João Pessoa era como ir hoje para Nova York. É muito longe, né? E aí meu pai veio para cá, ali da família foi o primeiro médico, né? E dele vem, inspirado nele, vem a minha vocação, né? De ser médico. E no choro da minha avó estava ali plantada as raízes do ministro que resolveu a maior emergência de saúde pública do mundo moderno, né? Que foi a pandemia de Covid-19. É sobre também o seu trabalho à frente do Ministério que a gente fala após o intervalo. Fique ligado, TV Diário do Sertão. Sertão, a Paraíba, se liga sempre na melhor programação. 24 horas é aqui na TV Diário do Sertão. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. Ei, você aí! Já pensou sua marca bombando nas ruas e nos lugares onde todo mundo passa? Com os painéis de LED do portal Mídia PB, sua publicidade não passa despercebida. Ela brilha. É imagem, é movimento, é impacto de verdade. Chega de ficar apagado. Vem ser destaque. Portal Mídia LED. Sua marca em evidência sempre. 83-981947881.
Já de volta com o Pódio Encast, o nosso encontro semanal, toda terça, a partir das 20 horas, tanto aqui na TV Diário do Sertão, como também no nosso canal do YouTube, Grupo Atlântico de Comunicação. A gente recebe convidados para conversar. É um bate-papo totalmente informal para a gente tratar aqui de vários assuntos. Já passaram figuras da música, já passaram nomes, inclusive, da área de saúde, como o que a gente está conversando agora, né? Médico cardiologista, ex-ministro da Saúde do governo Bolsonaro, escritor, o doutor Marcelo Queiroga é o nosso convidado muito ilustre hoje e, excepcionalmente, o nosso programa sendo apresentado e levado ao ar nesta quarta-feira. Então, a você, paraibano, que está nos acompanhando, a você também dos estados circunvizinhos, a você que assiste a gente nesse momento, que acompanha o nosso Pódio Encast aqui do estúdio Encast em João Pessoa, o nosso abraço, o nosso muito obrigado pela companhia, pela audiência. Doutor Queiroga, o senhor escolheu Pombal para o lançamento. Eu vim lá do sertão, o sertanejo que nasceu na praia. Por que Pombal, nessa primeira cidade? Os Queirogas são de dia Pombal. 14, não é isso? Os Queirogas são de Pombal. Como eu sou mais conhecido por Queiroga, né? Embora, como eu já falei, tenha naturalmente outras famílias, e o nome Queiroga é um nome muito identificado com Pombal e com Souza, né? Mas com Pombal, que já expliquei, a Fazenda Nova Cauã, que era, na realidade, era André Avelino de Queiroga, mas era a herança da Interessante que em Pombal existem 2 cartórios. Hoje aí são domingos, né? Existem 2 cartórios, né? O primeiro e o segundo cartório. E um ainda está na responsabilidade da família Queiroga, que vem lá de Dona Nena Queiroga, né? Hoje com Chiquinho. Até pouco tempo também havia outro cartório que era com José Avelino de Queiroga, tabelião, né? Enfim, me parece que também naquela época esse lado, não sei como funcionava essa... Porque hoje, para ser tabelião, precisa de concurso, né, de algumas aprovações aí. Mas antigamente me parece que essas pessoas eram nomeadas de maneira indicadas. Por isso que é chamado de cartório, né? Por isso... Enfim, a Pombal é uma cidade... A família Queiroga tinha prestígio forte naquela época. Então, a família Queiroga, ela sempre ocupou um espaço, são pessoas de bem que trabalham, que ajudaram a construir o sertão da Paraíba, né? Ajudaram a construir a cidade de Pombal, de Souza ali, São Domingos, né? Chamava de São Domingos de Pombal, é onde está a Fazenda Nova Cauã. Sim. Né? Então, tem essa ligação comigo, embora meu pai não tenha nascido em Pombal, como eu já expliquei, né? Mas os Queiroga estão lá, e Queiroga de Pombal, eu sou Queiroga, então eu sou de Pombal também. Então, Pombal, anote aí na agenda o convite, próximo dia 14 de maio. Você sabe que o segundo Queiroga chamava João Corrêa de Queiroga também como pai, né? A época eu já aqui mencionei a Rusga dos Dantas, né? Sim. A Rusga dos Dantas é como é conhecido esse movimento chamado Insurreição do Crato. Então, Insurreição do Crato ou Pintismo, porque isso deriva de Joaquim Pinto Madeira, que era um político do Cariri cearense, né? E ele era cunhado de João Dantas Roteia, que vem ser parente do meu avô, né? E esse movimento visava restaurar o primeiro império, né? No Brasil. Dom Pedro abdicou do trono, foi para Portugal, e ali ficou uma regência trina, né? E o Joaquim Pinto Madeira queria que Dom Pedro de volta para o Brasil, né? E ele tinha o aliado dele na Paraíba, era o seu cunhado, João Dantas Roteia, e João Corrêa de Queiroga participava desse movimento, inclusive foi preso, né? À época, Joaquim Pinto Madeira foi condenado à pena de morte, foi fuzilado, né? Lá no Crato, por isso que chama também Insurreição do Crato, e na penitenciária, na prisão, João Corrêa de Queiroga lavou uma procuração para o seu filho, capitão Vicente Queiroga, não é? Então os Queiroga participaram desse movimento ali da cidade de Pombal, né? Eles eram conservadores e tinha aí uma divergência com o Içá, né? E eles eram ligados aos Dantas, por isso o Rusga dos Dantas. Então tem essas histórias que eu conto no meu livro, né? E um pouco antes, ali a Fazenda Cauã recebeu o Frei Caneca, né? Frei Caneca, ele, na época, tinha a Confederação do Equador, né? Era um movimento separatista, né? Que foi punido
por Dom Pedro I, né? E o estado de Pernambuco, por conta disso, perdeu uma das margens do rio São Francisco, e a Bahia ficou maior, né? E Pernambuco ficou menor, né? Então, pelo lado dos Queiroga, tem essa participação nesse movimento, chamado de pintismo, ou insurreição do Crato, ou rusga dos Dantas, aqui mais na Paraíba. Talvez seja até por isso que Benedito Marques da Silva Acauã tenha ido para Pombal, onde casou-se com uma senhora chamada Cândida, que era filha do dono da Sesmaria da Formiga. Não é a família Formiga? Sim. Na realidade, não é uma família, é a Sesmaria da Formiga, né? A Cândida é a mãe da minha trisavó, que chamava-se Maria Marques da Silva Acauã Queiroga, né? Ela era filha do deputado Benedito Marques da Silva Acauã. Já estamos falando do século XVIII, né? Tá? E já em relação à família história. Cartacho, em Cajazeiras, houve um movimento, um episódio chamado de morticínio eleitoral, né? O morticínio eleitoral de Cajazeiras. E um cidadão que era meu tio, trisavô, chamado João do Couto Cartacho, ele foi assassinado lá em Cajazeiras, nesse morticínio eleitoral. E o irmão dele, que era o doutor Antônio Joaquim do Couto Cartacho, que é avô do meu avô, que tinha o mesmo nome dele, ele se notabilizou na defesa lá da questão do irmão, né, da questão do ponto de vista jurídico, porque ele também era jurista. E isso foi denunciado pelo senador Pompeu, que era um senador de muito prestígio no Ceará, né? E daí o meu trisavô, Antônio Joaquim do Couto Cartacho, ingressou na política e foi deputado constituinte da Constituição de 1892, não é? Eles eram liberais, né? Aí eu disse ao presidente Valdemar Costa Neto, eu digo, ó, Valdemar, tô no PL antes de você, rapaz. Porque meu trisavô era do PL, lá na Paraíba, era do Partido Liberal. Ele ficou rindo. Ele disse, não, Queiroga, eu sabia, rapaz, que você tem nas suas raízes, da sua origem, o Partido Liberal. Por isso que você está aqui conosco, que você vai para lá para poder pacificar esse partido, que Bolsonaro disse que o pessoal da Paraíba é muito radioativo. Mas o pessoal da Paraíba é radioativo? Então, tinha umas radioatividades lá no PL, né? E Bolsonaro disse, pessoal radioativo, Queiroga. Eu digo, presidente, mas a radioatividade também serve pra gente tratar o câncer, né? E aí a gente usou a radioatividade para tirar certas células malignas que tinha dentro do PL. E Como é que graças está a o Deus, elas PL foram embora. hoje? Está o comando de Tá tão bom que Efraim. Efraim veio pra cá. Efraim é o presidente estadual. Efraim tá na presidência do O partido. senhor esteve? Eu era o presidente e a minha missão foi trazer o Efraim pra cá. Eu e o Cabo Gilberto. Porque o Cabo Gilberto, a família do Cabo Gilberto, Dona Maria Santana, que é uma figura muito ilustre, não sei se você conhece. Não. Então, se não fosse Dona Maria, o Cabo ia ter dificuldade para se eleger. Porque ela Sim, mas eu sei da influência dela. Então, Isso ela aí é eu uma sei. figura extraordinária. Sabe de onde é que é Dona Maria? Pois não é de São Domingo, rapaz. Sério? É Dona Maria de São Domingo, você vê, né? E aqui eu me encontrei com o Cabo, eu nem sabia que o Cabo era de origem São Domingos, o Cabo Gilberto, e eu também, né? Nós temos essa origem em comum. Então, na verdade, Talvez vocês seja foram por isso os pacificadores. O PL hoje vive uma nova Nilvan, fase. porque Nilvan, vem cá, Nilvan vem pra cá. Ah, tem Valber, tá aqui. Efraim, tá aqui. Né? Então, hoje nós construímos um partido que é um partido conservador, é um partido que tem bandeiras muito claras, tem posições muito firmes e tem uma aprovação popular muito forte, sobretudo nas cidades de maior porte. Né? Ninguém aqui duvida que o Cabo Gilberto vai ser um dos deputados federais mais votados. Todos nós sabemos que nós vamos ter uma votação forte aqui na cidade de João Pessoa. Porque o povo de João Pessoa conhece a nossa posição. E o povo da Paraíba conhece também. Eu tenho certeza que o sertão vai nos conferir uma votação forte. Porque basta só saber da nossa história, do que nós temos feito, né? E é inspirado na resiliência do sertanejo que nós temos traçado a nossa vida. Ou alguém acha que foi fácil lá em Brasília, com aquela pandemia? Porque você tinha o vírus, você tinha as bactérias, os parasitas, também os gafanhotos, né? Eu já resolvi o problema do vírus com a vacina. As bactérias a gente resolve com antibiótico. Os vermes, dá ivermectina para eles, que a gente
resolve o problema dos vermes. E os gafanhotos é mais difícil de você resolver. Porque eles estão em todo lugar, né? E sabe o que é que o gafanhoto gosta de se alimentar, né? De recurso público. E o instrumento dele, sabe qual é? É uma tal de corrupção, né? Então, quando tem essa gente do PT, né, a gente sabe que tem mal feito. Eles voltam à cena do crime. Ah, esse Queiroga radical tá dizendo que volta à cena do crime. Não, não foi eu que disse isso, não. Vocês sabem quem disse isso, né? Foi o Alckmin. Lembra que o Alckmin falou? Sim. Fez um discurso. Foi o melhor discurso que o Alckmin fez na vida dele, né? Porque antes ele era conhecido como picolé de chuchu. Né? Aí ele resolveu fazer um discurso, né? E o discurso dizia assim: depois de quebrar o Brasil, Lula quer voltar ao poder. Ele quer voltar à cena do crime. Põe aqui, Alckmin voltou à cena do crime junto com Lula. Aí depois disso ficou sem discurso. Porque a pessoa tem que ter coerência. Aquele Alckmin... E totalmente fora de cena, né? Ficou despersonalizado. Talvez, doutor Porque Lula sempre foi essa figura que a gente sabe que talvez, ele é, né? Talvez os brasileiros nem lembrem mais de que Alckmin é o vice de Lula, né? Pois é, porque Lula sempre foi essa figura que a gente sabe, né? Eu tenho 60 anos, né? E a primeira vez que eu ouvi falar em Lula foi no final dos anos 70, né? Em 82 ele foi candidato ao governo de São Paulo. Pode pegar as falas de 82, que são as mesmas mentiras que ele conta hoje. Mesma mentira, que essa história da fome, que não tem que vai acabar com a fome, que não sei o que lá. Pega o discurso que ele fez em 2003, quando ele assumiu a presidência da República. Corrupção. E afinal do meu governo, se o brasileiro estiver comendo um prato de feijão com arroz, eu sou um homem realizado. Tu vê ele dizer isso em 2002, ele disse isso em 2007, quando ele foi reeleito. Ele disse agora em 2023, é o mesmo discurso. Ou ele pensa que a gente é idiota, ou ele não fez nada. Porque quando ele assumiu lá em 2003, ele disse o quê? O programa de Lula, o que era? Fome zero. Né? Aí botou lá um sujeito chamado José Graziano. Depois foi pra FAO. E aí o José Graziano agora disse que aquelas estatísticas eram tudo inventada. Né? Tudo inventada. A mesma invenção de estatística que a Dilma pedalou, por isso ela sofreu o processo de impeachment, que é o Marcos Postman agora que está no IBGE, pedala também, ninguém acredita nesses dados, tira a credibilidade. Aí o Lula viu que o Lula é malandro, né? O Lula é malandro. Você pode até não gostar dele, mas dizer que ele não é malandro, não dá para não dizer. Porque ele viu que o que tinha que fazer era dar continuidade ao que Fernando Henrique Cardoso começou, que eram os projetos sociais, os programas sociais de suplementação de renda, que são importantes. É como o indivíduo que está com febre, você dá um remédio para baixar a febre. Não é? Só que o indivíduo que fica com febre sempre não vai resolver só com o remédio para febre, só com a dipirona. Você tem que tomar outras medidas, tem que fazer o tratamento certo. Se ali tem um abscesso, você tem que drenar o abscesso. Se o cara está com um problema na válvula cardíaca ou endocardite infecciosa, você vai lá, resolve o problema da endocardite infecciosa. Se está com tuberculose, você trata a tuberculose. Então o Lula vem surfando nessa questão dos programas sociais, que não foi ele que deu o brasileiro. Esses programas já estavam ali, desde o presidente Sarney. Lembra do slogan do governo Sarney? Tudo pelo social. Aí veio o programa do leite, com o presidente Sarney. Né? Depois veio a questão do gás. Esse gás aí de Lula, que ele só muda o nome. É a mesma coisa. Esse gás já estava com... desde Fernando Henrique Cardoso. FHC, isso. É o Bolsa Família. FHC. Foi colocado no governo Fernando Henrique. Foi um programa que começou com Cristóvão Buarque, que foi governador do Distrito Federal, inclusive do PT, um bom programa. E o Fernando Henrique não mudou nem o nome. Manteve o nome. O único que deu um aumento de 100 e pouco para 600, quem foi? Foi no governo Bolsonaro. Mas assim, Mas aí onde o Lula teve o mérito, não é? Tudo é de Lula, pegar né? os programas, o pai de tudo porque isso. não é só ruim, né? Porque o povo não é bobo também. Agora o povo está desiludido com ele. Ele voltou e as pessoas viram que aquela conversa... A picanha. Não dá para você ficar acreditando sempre no Lula, né? Porque ele... Então o que acontece? Então ele pegou e juntou esses programas em um programa único, chamou de Bolsa Família. Não é? E ampliou o cadastro, botou mais pessoas, até porque o vento soprava a favor do Brasil, e criou o Bolsa Família, e por conta disso, ele foi reconhecido pelo povo aqui nordestino. Então, o povo nordestino não é burro.
E nem é meu objetivo ficar falando mal de Lula o tempo todo. Ele naturalmente tem alguns méritos. Nós discordamos dele, do conjunto da obra, mas tem algumas coisas que foram importantes. Aí ele pegou uma época que o vento soprava a favor do Brasil. E foi quando ele governou e ele saiu com a aprovação boa. Depois ele botou a Dilma, que essa quebrou o Brasil, literalmente, né? Mas aí onde a gente começa a analisar, porque as redes sociais hoje, ela tem esse papel justamente de relembrar alguns episódios que talvez a gente tenha até passado despercebido, esquecido. Aí quando a gente começa a ver e vai relembrando essas situações, e aí a gente relembra dessa fala de Lula realmente no início de tudo, né? O mesmo discurso, a mesma oratória, não muda nada. A gente vê Lula hoje querendo dizer que foi quem? Quem quebrou? Diz que o Brasil está quebrado, está atolado em dívida. Ele que quebrou. Quantos anos Dilma o PT quebrou o Brasil. Porque ele recebeu o Brasil, já estava se organizando com o Fernando Henrique Cardoso. A nossa geração lembra da inflação. Sim. Quem resolveu a inflação? Foi o Fernando Henrique. Com o Plano Real. Estou dizendo assim, foi o Fernando Henrique simbolicamente. Uma equipe, né, que trabalhou ali, o presidente Itamar Franco teve um papel importante. Aí o presidente Fernando Henrique trouxe o Plano Real. Aí o Plano Real devolveu ao brasileiro a noção do valor da moeda. Você comprar uma água mineral, a gente sabe que custava R$1. Era Zélia, né, ministra? Não, a Zélia foi ministra do Collor. Do Collor. Porque antes veio o Cruzado, o Cruzado 2, o Cruzado Novo, o Plano Bresser, o Plano Verão do nosso conterrâneo Maílson da Nóbrega, que é um bom economista. Depois veio o Collor. Aí trouxe a senhora Zélia. Disseram que o problema é que tinha dinheiro demais circulando. E tiraram o dinheiro das pessoas, da poupança. Confiscaram. Não deu certo. No a Zélia caindo. E o Collor, quando sofreu o processo de impeachment, antes teve o ministro Marcílio Marques Moreira, que era o embaixador do Brasil nos Estados Unidos, uma pessoa muito competente. Né? O Collor sofreu o processo de impeachment e veio o Itamar Franco. O Itamar Franco colocou primeiro o Gustavo Krause, que foi prefeito e governador de Pernambuco. Né? E o Gustavo Krause não se adaptou bem. Ele colocou o ministro do Planejamento, o senhor Paulo Haddad, que era ministro do Planejamento, foi para a Fazenda. Também não deu certo. E aí ele deslocou o Fernando Henrique, que era ministro das Relações Exteriores, para o Ministério da Fazenda. E o Fernando Henrique trouxe a equipe responsável pelo Plano Cruzado, que eram bons economistas, que já tinha a memória do que deu certo e do que não deu certo no Plano Cruzado, e juntamente com um economista jovem chamado Gustavo Franco, criou o Plano Real. O Plano Real tinha como base, primeiro, a chamada URV, lembra? Unidade Real de Valor. Lembro. Que equalizou preços e salários. E depois uma âncora cambial, né? Em que o real variava de 80 centavos a R$1,20, né? E o Plano Real deu muito certo. E o Fernando Henrique foi reeleito. Foi eleito no primeiro turno e foi reeleito, né? Não precisa dizer que o PT foi contra o Plano Real. Tudo que é bom, o PT é contra. Depois o Lula se elegeu ali, sucedeu o Fernando Henrique Cardoso, que, aliás, a transição do Fernando Henrique Cardoso para o Lula foi considerada exemplar. Até hoje é uma referência de uma transição. E o Lula assumiu e inventou uma frase. Nunca antes na história desse país. Né? Então, ele quis dizer que descobriu o Brasil. E tudo que Fernando Henrique Cardoso fazia não prestava. Passou o tempo todo, aquela primeira fase, esculhambando com o Fernando Henrique. Até que brindou o Brasil com a senhora Dilma. Você sabe que quando Dilma tomou posse, ali em 2011, né, eu tive uma pancreatite muito grave, fiquei interno lá no hospital, lá em São Paulo, e o meu médico me recomendou dieta zero, né? E eu tava lá no quarto sem comer nada, né? E a Dilma foi pro programa de Ana Maria Braga, viu, Bertrand? E foi fazer um omelete, rapaz. E na hora que ela foi virar o omelete, sabe o que aconteceu com o omelete? A mesma coisa que ela fez com o Brasil. Ela espatifou o omelete. Então ela quebrou o Brasil. E por isso ela foi submetida ao processo de impeachment, foi afastada e entrou o presidente Temer, né? Daí o presidente Temer estava com o país quebrado. Trouxe o Henrique Meirelles de volta e foi necessário a chamada Emenda Constitucional 95, que estabeleceu um teto de gastos. Porque as pessoas não acreditavam no país, né? Então o país teve que se comprometer a não gastar mais do que arrecadava. Leva a Emenda Constitucional 95, o teto de gastos,
E quem teve que cumprir o teto de gastos, porque o Temer ficou ali em 2015, 2016, né? Foi Jair Bolsonaro. Então o Bolsonaro pegou o Brasil ainda numa situação muito difícil. E os jornalistas perguntavam na época da campanha, né? Deputado Bolsonaro, e da economia? O que você vai fazer? Ele dizia, não entendo de economia, pô. Quem resolve a economia é o Paulo Guedes, lembra? Que é o posto Ipiranga. Botou o Paulo Guedes. Paulo Guedes deu show. Entregou o Brasil no positivo. Com mais de 50 bilhões aí de receita. De superávit. E o que é que Lula fez? Já tem mais de 300 bilhões de déficit fiscal. Quebraram a responsabilidade fiscal. É isso. Inventaram um tal de um arcabouço. Também o cara bota um sujeito que é o Haddad. Esse sim que não entende nada de economia. Para conduzir a economia do Brasil. Ou seja, espatifou o Brasil de novo. Flávio Bolsonaro vai ser eleito e vai ter que colocar o Brasil em ordem. E vai colocar. Porque a gente já sabe a receita. Quando o presidente Bolsonaro chegou, ele não tinha uma equipe para governar o Brasil. Ele foi montando a equipe. Por exemplo, você sabe quem era o ministro da Agricultura do Lula? Não. Hã? Você é uma pessoa esclarecida, um jornalista, você não sabe. Mas o do Bolsonaro você sabe, que era a Tereza Cristina. Exato, Tereza Cristina. Né? Os ministros do Bolsonaro todo mundo conhece. O Ministério dos Direitos Humanos, quem era? A Damares. Quem era do Lula? Um tal de Silvio Almeida, o taradão da esplanada, que foi assediar uma colega. E aí, quando o Brasil estoura o número de feminicídios, ninguém sabe por quê. Porque revogaram uma portaria do Ministério da Saúde que obrigava a denunciar a autoridade policial os estupradores, não é? Porque até agora não criaram o Cadastro Nacional de Predadores Sexuais, aprovado em uma lei federal. Por isso que aumentou, quer dizer, a cada dia morrem 4 mulheres no Brasil de violência. Quer dizer, isso é o Lula. Então precisa colocar o Brasil nos eixos novamente. E o povo nordestino, a memória afetiva do Lula está se esgotando. Né? Porque as pessoas já sabem. Por exemplo, eles disseram que o Bolsonaro ia acabar com o Bolsa Família. Acabou? Não. Bolsonaro aumentou o Bolsa Família. Ninguém recebeu menos de R$700. Queriam fechar tudo aqui, lembra? Trancaram tudo. O Bolsonaro criou o Pronamp para levar recursos para os empresários que mantiveram os empregos dos seus funcionários. Vacinas. O Consórcio Nordeste, liderado por Rui Costa, disse que ia trazer 40 milhões de doses de vacina aqui para o Nordeste. Quantas trouxeram? Zero. Nenhuma. Todas as vacinas não fomos nós que trouxemos. Disseram que ia trazer o Brasil foi o terceiro país no mundo. O Brasil foi um dos países que mais vacinou. Né? Se você considerar uma dose distribuída per capita, o Brasil foi o que mais vacina distribuiu para a sua população. Hoje, alguns tipos de vacinas faltam. 60% das vacinas do Programa Nacional de Imunização, quer dizer, 60% dos municípios do Brasil, isso dado da Confederação Nacional dos Municípios, estavam sem as vacinas regulares do Programa Nacional de Imunização. É por isso que está de volta a qualquer luxo. Casos de sarampo, que eu entreguei 100 casos de sarampo, já começa a surgir. E eles só fazendo propaganda. Até porque o exemplo é o exemplo de quê? Da mentira. Do Lula. Lula disse que foi para a França mentir. E ele diz isso se orgulhando disso, rindo. Fui lá, tava o Roberto Marinho, tava o Jaime Lerner, e eu disse que tinha 20 milhões de crianças passando fome. Lembra que ele falou isso? E aí o Jaime Lerner disse, Lula, não tem 20 milhões de crianças no Brasil não, Lula. Quer dizer, o cara se orgulha de dizer mentira e ainda fica fazendo apologia da mentira. E agora fica achando ruim quando se chama ele de mentiroso. Aí botaram ele foi para um local aí, botaram uma faixa ladrão, ele ficou com raiva. Vem cá, ficou com raiva? Caiu a carapuça? Porque o sujeito foi condenado por corrupção passiva. Não foi eu que fui condenado por corrupção passiva. Foi condenado por lavagem de dinheiro. Em 3 instâncias do Poder Judiciário. Nunca foi absolvido. Essa é a realidade. Então ele voltou agora, voltou à cena do crime, como disse o Alckmin, e o povo já está vendo. Tanto é que a desaprovação do governo dele é recorde. A desaprovação do governo de Lula está estourando aí a boca do balão. E o povo do Nordeste, você pode ver, ainda tem alguns que acreditam nele, né? Porque, vem cá, se o estelionatário, se o mentiroso
fosse um cara com a cara do capeta, ninguém caía na mentira dele, né? O Lula tem uma conversa enganosa, né? Certo? Ele tem uma conversa enganosa. Até a Janja caiu na conversa dele. Até a Janja caiu na conversa dele, né? Caiu tanto que fez uma paca pra ele comer, rapaz. Foi comer paca. Imagina se o Bolsonaro tivesse comido paca e se Dona Michele tivesse feito uma paca pra Bolsonaro. Ela tava sendo condenada por crime ambiental. Sim. Pois bem. Então o povo do Nordeste já tá vendo. Eu fui lá em Souza, cheguei lá, o Vitor, que é o presidente do PL lá em Souza, disse: ministro, vamos ali, que eu vou levar o senhor pro assentamento. Eu digo: tu tá doido, rapaz? Tu quer me levar pro assentamento? Não, porque pro senhor ver. Eu digo: mas eu vou chegar lá, vou dar uma vaia. Não, ministro, vamos lá. Eu digo: vai acontecer comigo o que aconteceu com o Hugo Mota. Chegou aqui, disseram o nome dele, depois o povo deu uma vaia. Né? Então o que acontece? Cheguei lá no assentamento, o povo querendo fazer selfie comigo. Eu digo: oxe, o que é que tá acontecendo aqui? Não, é porque o Bolsonaro deu o título de terra pra gente. É isso. Levou a água do eixo norte da transposição. Lá pro açude, lá em São José de Piranha, que eu fui com o Bolsonaro inaugurar. Né? De lá vai pro o engenheiro Ávidos, lá em Cajazeiras, que é chamado de Buqueirão. De lá vai pra São Gonçalo. De lá vai pro Rio Grande do Norte. Quem trouxe água? Foi Bolsonaro, porque as obras estavam paradas, rapaz. Rogério Marinho, um show. O Bolsonaro pegou. Ministro Queiroga, Saúde, Nordeste, Paraíba. Ministro do Turismo, Gilson Machado, Pernambuco. Ministro da Cidadania, João Roma, pernambucano, radicado na Bahia. Ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, que hoje é senador pelo Rio Grande do Norte, dando show. Veja os ministros do padrão dos ministros de Bolsonaro e veja o padrão dos ministros de Lula. Não dá pra comparar. Carlos Lupe, fraude no INSS. Eu era criança, acho que você lembra. Lembra do Carequinha? Um palhaço. Palhaço Carequinha. Uma vitrolinha e tal, né? Por exemplo, no tempo da gente, os carecas eram os palhaços. Hoje, quem são os palhaços? Somos nós. Os carecas hoje são outros. Tem um tal careca do INSS, que mete a mão no dinheiro do aposentado. Né? Mas também ele mete a mão no dinheiro do aposentado e com isso ele paga viagem pra Lulinha e pra Finlândia. E tem um outro careca, que é o careca que manda. Que é um tal de Alexandre de Moraes. Esse aí acha que é o dono do mundo. Tem até uma novela da Globo, o dono do mundo, lembra? Pois é, o Alexandre de Moraes se acha o dono do mundo. E a esposa foi contratada por um tal de Daniel Vorgaro. Imagina. O tempo já bateu 1 hora de programa, né, produção? 1 hora de programa, o papo está muito bom, mas eu quero encerrar aqui, doutor Marcelo, doutor Queiroga, justamente sobre essa matéria que está na Veja, onde o ex-ministro de Bolsonaro vê oportunidade em voto governista dividido na Paraíba. Ou seja, o senhor vê essa casadinha de doutor Queiroga com João Azevedo, por exemplo? Então, isso é o eleitor que decide, né? Mas o nosso campo é bem definido e tem a nossa candidatura ao Senado Federal e as pessoas sabem o que eu vou fazer no Senado Federal. Não vou tomar o uísque Macallan lá em Londres. O senhor apareceu recentemente parece-me foi o segundo colocado. Na verdade, mostrou, mas a pesquisa é uma foto daquele momento, né? A gente tem que ver o filme. Efraim disse a mim, é o filme. Eu nunca ganhei pesquisa nenhuma, ganhei eleição. Verdade. Tá certo? Entendeu? Então a Veja é uma das principais revistas do Brasil, né? Uhum. Então a Veja não vai colocar uma matéria dessa e não vai me entrevistar e não vai me ouvir se eles não achassem que havia relevância no meu nome. Ponto final. Meu nome não aparece associado a escândalos. A aviões com malas não identificadas. Enfim, não sai disso aí. Não sai. As pessoas sabem. Porque, às vezes, não, porque esse Queiroga não sei o que lá, é isso, é aquilo outro, mas não sai meu nome vinculado a mal feito. A corrupção, a sacanagem, não tem. Tá certo? E o povo da Paraíba sabe disso. Não é? Então vamos apresentar a nossa campanha e eu espero que o povo da Paraíba me honre com o seu voto para que eu possa representar o povo bem. Que eu estarei no Senado, não é para representar o meu filho, que ocupa um cargo importante, ou para representar meu irmão. Não, eu vou para representar o povo da Paraíba, aqui da cidade de João Pessoa, onde eu nasci, lá de Corema, onde nasceu minhas avós, lá de Piancó, onde nasceu meu pai, lá em Cajazeiro, onde nasceu minha mãe, lá de Pombal, terra dos Queiroga, de Souza, não é isso? Não dá para representar o pessoal do Milagre, que aí é Ceará, né? Tá certo? Mas quem mora em Milagre e vota na Paraíba pode votar em Queiroga, né? Embora eu não esteja pedindo voto, porque não posso pedir voto agora. Tá certo? Então vamos apresentar a nossa plataforma
Espero que a Paraíba me escolha e escolha um outro bom senador, embora seja de uma corrente ideológica, pode ser de uma corrente ideológica diferente da minha, mas acredito que se o povo escolher, estará junto comigo, às vezes até divergindo, mas sempre buscando o benefício para o estado da Paraíba. A gente vai trazer o doutor Queiroga para conversar ainda mais, né, inclusive do seu tempo à frente do Ministério, contar aí outras histórias. Tem muita história, tem muita coisa para a gente conversar, mas aproveitar a oportunidade para renovar o convite. Próximo dia 14 de maio é o lançamento do seu livro, lá na cidade. Eu venho lá do Sertão. O Sertão começa por Pombal, a partir das 19 horas, local pré-definido que vai ser no auditório da subseção da OAB de Pombal, convite feito aí. Próximo dia 14 é uma quinta-feira. No dia 15, Souza, né? Aliás, Cajazeiras. No dia 15 de maio, Cajazeiras, também a partir das 19 horas. Tudo isso você vai acompanhar os cards, as postagens, as publicações no próprio Instagram do Dr. Queiroga. E aí vamos ter também Patos, Piancó, outras cidades aqui da Paraíba, onde o Dr. Queiroga faz questão de marcar presença e de apresentar também o seu livro. Com certeza. Quem vai aí é o Marcelo, né? Não é o Queiroga. É o Dr. Marcelo. As pessoas já conhecem um pouco o Queiroga, vai conhecer um pouco o Marcelo. Pronto. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Bertrand, pela oportunidade. E vamos trabalhar junto aí para melhorar a nossa Paraíba, né? E melhorando a Paraíba, a gente melhora o Brasil. Com certeza. Semana que vem tem mais Pódio Incast. Fique ligado na programação da TV Diário do Sertão. Vem aí mais um programa, claro, que tem a liderança absoluta da audiência. Tenham todos uma ótima noite, um forte abraço. Semana que vem a gente volta na terça, a partir das 20 horas.